É questão sobre problema social que você quer? Pois tem. Hoje nós vamos analisar, corrigir, interpretar a questão 34 do Enem 2022, segunda aplicação. Na prova amarela é a questão 8, na prova branca 16, na prova rosa 45. É uma questão que vai tratar sobre violência contra a mulher, uma temática importante, inclusive nós temos habilidade no Enem que trata justamente desses problemas sociais e de você conseguir entender esses problemas e analisar a importância de se lutar contra certas coisas que a gente tem na nossa sociedade que são nocivas, mas o que eu quero mostrar para você hoje é que quando você entrar na faculdade, entre pensando que um dia algum texto seu pode vir a se tornar uma questão do Enem. Chega na vibe. Muito bem. Nós temos essa imagem, que foi a imagem que foi colocada na prova. Temos aí: o silêncio aprisiona, um fundo preto, uma faixa preta com letras brancas bem grandes, escrito o silêncio aprisiona. E aí nós temos como parte não verbal uma mulher amarrada com as mãos ao rosto em posição de choro, as pernas também como quem está recolhida para chorar, né? Então, ou de vergonha ou de medo. Toda essa posição fechada que pode remeter à tristeza, vergonha, medo, angústia. Nós temos aí essa imagem ilustrando uma pessoa amarrada casando com o texto, a palavra aprisiona aqui no alto. Muito bem. Nós temos aí então alguns textos, algumas informações. Vamos ler. As pessoas acreditam que a violência doméstica acontece apenas com classes baixas, mas pesquisas mostram que 50% dos casos ocorrem com as classes média e alta. Geralmente, a conduta agressiva contra a mulher começa com pequenos insultos, logo se seguem empurrões e pancadas. 60% das mulheres vítimas de agressão sofrem em silêncio e não pedem ajuda, pois muitas sentem vergonha ou dependência emocional do agressor ou até mesmo se culpam pela violência sofrida. Apenas 40% das agressões são denunciadas. Do lado direito, do outro lado aqui, nós temos uma frase de Sartre. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Jean-Paul Sartre. Então, uma frase aí do Sartre, grande Sartre. Aqui embaixo nós temos outra faixa preta, com mais palavras em letras maiúsculas aí bem grandes, que é o não sofra calada. E aí nós temos também uma imagem casando com isso, que é a mulher aparentemente com o olho roxo fazendo o sinal de silêncio. A gente vê que tem um medo, uma angústia no olhar também dela. E aí nós temos: por fim, vá até uma das delegacias de defesa da mulher, DDM, e denuncie. Essa imagem está disponível esse texto está disponível em http://aindaexisteluz.blogspot.com. Acesso em 10 de maio de 2013. Muito bem. Olha só, eu vou mostrar para você a imagem original. Ela estava muito pequenininha, muito pequenininha mesmo, então eu tive que jogar ela num software de inteligência artificial para ampliar um pouco, para a gente conseguir ver melhor as coisas. E aí, quando eu joguei para ampliar, eu descobri uma coisa muito interessante que eu vou mostrar para você. Se liga nisso. Olha só aí embaixo. Lá no embaixão tudo lá. CCJS, Comunicação Social. Parece que é CCJS, né? É claro que no jogar na inteligência artificial não fica bem feita a ampliação. A gente consegue só ler mais ou menos. Então, publicidade, comunicação social, publicidade e propaganda, turma A, PUC-PR, PUC Paraná. E aí os nomes dos alunos: Augusto, parece que Itami, Juliano, não dá para ler o sobrenome, Lucas, Luísa, Paula. Então nós temos aí um trabalho de faculdade que virou questão do Enem. Interessante, né? Vamos voltar para a nossa tela de aula. Muito bem, então essa é a imagem original, não tem muita diferença da que foi colocada no Enem. O Enem só fez uma adaptada ali para ficar mais legível tudo. Vamos voltar para a questão e ver o que essa questão pede para a gente. Ao abordar a temática da violência contra a mulher, o cartaz conjuga, ele une as linguagens verbal e não verbal
para. Letra A. Ele une linguagem verbal e não verbal para apresentar políticas públicas de combate à discriminação de gênero. Não, ele não está mostrando aí nenhuma política pública de combate à discriminação de gênero. Ele fala simplesmente da delegacia. E vamos ser sinceros que a delegacia não é uma política pública, é um serviço público. Ele fala também de informações, ele menciona aqui diversas informações, mas nada disso são políticas públicas. Temos aí o Sartre, temos aí várias informações, várias estatísticas, mas não temos nada de política pública aí nesse texto, nem na parte verbal, nem na parte não verbal. Vamos então riscar a nossa letra A. Letra B. Ele conjuga linguagem verbal e não verbal para mobilizar a vítima para denunciar as agressões sofridas. Apesar de eu achar que esse mobilizar a vítima tá um pouco forçado, eu acho que é mais para mobilizar num sentido mais distante, né? Primeiro você apresenta essas informações para a vítima, ela se conscientiza e aí acaba sendo mobilizada. Então, assim, num terceiro passo, mas existe sim uma mobilização da vítima, nessa forma que a gente falou, né, que não está tão direta assim, tá? Mas existe uma mobilização da vítima. Eu vejo que essa mobilização é feita mais pela linguagem não verbal, porque é o que mais chama a atenção. Essa imagem da mulher amarrada aqui é muito forte, junto com a palavra aprisiona, o silêncio aprisiona, isso me chamou muita atenção. E aqui embaixo também a outra mulher, mesmo agredida, silenciada e pedindo silêncio também. Eu acho que isso é muito forte também, essa imagem. A pessoa ela foi agredida, ela está silenciada e ela ainda está pedindo silêncio, falando para outra pessoa: não denuncie porque vai ser pior. Então eu acho que isso causa um impacto. Esse impacto mobiliza. O impacto sempre mobiliza a gente, né? Sempre que a gente é impactado por alguma coisa, a gente acaba mobilizado a tomar alguma atitude, seja ela qual for. E junto com o texto que traz as informações. Provavelmente esse texto focou nas mulheres de classe média e alta, porque vem falando que, apesar do pensamento de senso comum, que a violência doméstica acontece só nas classes mais baixas, a gente vê que o texto vem mostrar os 50% de casos nas classes média e alta. Pois é, e aí vai falar sobre o ciclo da violência, né, que começa com pequenos insultos, depois tem empurrões e pancadas, e nós temos aqui falando de outra estatística, que são as mulheres que não pedem ajuda porque se sentem envergonhadas ou porque têm a dependência emocional do agressor e até mesmo se culpam pela violência sofrida. Esse se culpam pela violência casa muito até com essa imagem aqui do silêncio. Não sofra calada também relacionado com isso. Então tudo isso contribui para gerar uma sensação de revolta que mexe tanto com a pessoa que já sofreu uma violência quanto com a pessoa que não mexe também. E isso sim, se te causou se você foi afetado de alguma forma, se te incomodou de alguma forma, você acabou mobilizado ou mobilizada. Então, mobilizar a vítima e outras pessoas também, eu não diria que é só a vítima, e outras pessoas para denunciar as agressões contra a mulher, as agressões sofridas no caso da vítima. A letra B, então, está correta. Letra C. Expressar a reação da sociedade em relação ao crime. A gente tem essa imagem aqui embaixo que a gente poderia pensar que é a reação da sociedade, que é essa imagem da mulher fazendo o gesto de silêncio. A sociedade geralmente fica calada em relação a esse tipo de coisa, né? Então, a gente até poderia pensar, mas quando a gente analisa bem, dá para perceber que ela tem as marcas da violência nela. Então, ela está amedrontada, assustada. Não é que ela está representando aí a reação da sociedade. A gente tem a letra C, então, como incorreta nesse aspecto. Essa imagem, essa mais do que a outra, traz uma reação da vítima que não deve ocorrer, que
que é ficar em silêncio, né, não denunciar e ainda pedir silêncio às outras pessoas. Então não é uma reação da sociedade. O texto, obviamente, não expressa a reação da sociedade em relação ao crime. E as imagens aí a gente fez essa reflexão que eu acredito que já ficou claro para você. Letra D de dado. Analisar as consequências resultantes do sofrimento. Em momento nenhum o texto fala da consequência para a mulher, do que vai acontecer com ela psicologicamente, tudo que vai impactar na vida dela com esse sofrimento. Ele apresenta várias informações, mas não a consequência que vem através dessa violência. As consequências a gente consegue imaginar várias, mas o texto em si não apresenta nem nas palavras, nem na parte verbal, nem na parte não verbal, que são as imagens. Letra D, incorreta. Letra E. Discutir o comportamento psicológico do agressor. Aí é que não tem mesmo, porque não fala-se do agressor, não se fala do agressor, não temos aí nenhuma discussão, não suscita uma discussão. A discussão seria suscitada se a gente tivesse questionamentos, coisas assim, que mobilizam o debate, mas a gente não tem isso. Então nós não temos uma discussão sobre o comportamento psicológico do agressor em momento algum, seja na parte verbal, seja na parte não verbal. No fim, é uma questão bem interpretativa, provavelmente vai ser lá da primeira competência, das primeiras habilidades, que geralmente são as que tratam dessas questões sociais, de interpretar a parte verbal e não verbal e relacionar a essas questões sociais da interpretação de mundo também. Provavelmente dessas primeiras habilidades, acredito que seria a habilidade 2 ou 3, se não me engano. Mas é isso. Bora marcar então o xizinho na letra B. É que agora eu não lembro qual é a 2 e qual é a 3, mas eu tenho quase certeza que vai ser uma das duas aí. E é isso, bora fechar. Muito bem, agora você pode contribuir com o canal, eu já falei isso várias vezes, não vou bater muito nessa tecla hoje, porque você já sabe que se você puder contribuir financeiramente, tem aí a opção do Pix, com o e-mail e com o QR Code, também tem o Valeu Demais. Eu vou focar hoje no que eu sempre peço, que é caso você não possa contribuir financeiramente, que você contribua curtindo, comentando e compartilhando o vídeo. E compartilha nas suas redes sociais, marca o @puxalíngua. Eu outro dia recebi um montão e recompartilhei um montão de mensagem, um montão de menção no Twitter, fiquei muito feliz. Eu tava num dia bem difícil nesse dia, foi um dia ruim pra mim. A hora que eu vi lá aquele monte de mensagem, me deu uma felicidade muito grande. Então me ajuda aí pra fazer o canal crescer, que eu tenho certeza que a gente tem potencial pra chegar longe. E como eu tô aí ajudando você, eu tenho certeza que você me ajudando, a gente vai chegar bem longe pra conseguir ajudar mais e mais pessoas. Ok? Aproveita e se inscreve no canal, todo dia uma correção nova para você pipocando no seu telefone. Se você ativar as notificações, obviamente, primeiro você se inscreve, depois você ativa as notificações. Muita coisa boa. Aqui em cima vai ficar um card com todas as correções do Enem 2022, segunda aplicação para você. Por hoje é isso, meu beijo e até a próxima. Fui!